Olá, meu nome é Antônio Augusto. Esse vídeo vai estar falando como você saber se você está aprendendo conteúdo, se você está absorvendo bem ele, se você está interagindo com ele de forma amigável, de forma que você interage com o conteúdo, que você esteja absorvendo ele, não como se fosse algo, não fosse algo chato, mas como algo como entretenimento, como parte da sua vida, como para desenvolver autos de conhecimentos, desenvolver altas habilidades. Quando eu estava na faculdade, eu voltava com o meu amigo de ônibus, um amigo muito divertido. E toda vez tinha aquela semanona de prova, então sempre ia chegar aquela semana de prova, né? Sabia que havia muito conteúdo, muita matéria naquele período curto de tempo. Então vinha várias matérias, fisiologia, anatomia, uma série de conteúdos a qual nós tinha que aprender naquele momento. Ou aprender ou memorizar, né? Porque fala aprender, porque você entende o recurso, como é que funciona. Memorizar é para você memorizar naquele tempo e depois esquecer. Então, por isso que é importante interagir com o conhecimento fazer parte da nossa vida. Ao analisar uma coisa que nós aprendemos na faculdade, levar isso como um conteúdo que a gente aprendeu mais profundamente e saber explicar de forma básica, simples ou de formas complicadas para outra pessoa. E toda vez ele saía muito cedo da sala. Aí toda vez que eu fazia a prova, eu pensava, eu vi ele saindo da sala. Eu falei, esse rapaz não deve ser muito esperto não, porque acho que não deve ter estudado. E eu fazia a prova tal. E nessa semana de prova ele saía muito cedo da sala. Aí eu fui ver a nota dele, era entre 6, 7 e 8. A minha era entre 4, 5 e 6. Aí eu fiquei me perguntando, como é que ele tirou nota melhor do que a minha? Ele sai tão rápido da sala. Aí uma vez voltando de ônibus eu perguntei para ele, viu, por que você sai tão rápido da sala? Aí ele perguntou, ou você sabe, ou você não sabe. De primeira instância eu não entendi. Eu era muito ignorante naquela época para entender. Eu era muito jovem, entrei na faculdade muito cedo. Aí eu fiquei pensando, como assim? Ou sei ou não sei. Aí então pensei assim, ele deve ser um cara meio doidinho, mas bem inteligente, porque ele ia bem nas provas. Mas na verdade não. Tipo assim, ele explicou para mim, ou você sabe o conteúdo, ou você não sabe. Então, não importa quanto tempo eu passasse na sala, eu não sabia do conteúdo. E não importa quanto tempo ele passava na sala, ele sabia do conteúdo e ele respondeu o que ele sabia e ia sair da sala. Então, vai muito. Nós pode proporcionar aquilo que a gente tem. Então, eu tenho isso, eu posso dar isso para você. Então a gente dá aquilo que a gente tem. E eu não tenho estudado o suficiente, então eu não criei uma base sustentável para mim ir bem no estudo. Eu criei uma base fraca e chegava lá com umas questões mais difíceis, mais desafiadoras, eu não conseguia realizar. Quando você monta uma base sólida, vem estudando, você consegue ter uma base para passar aquele conteúdo para a matéria e você tirar uma boa nota. Então, tem três pilares. Tem o pilar, você acha que sabe, então, quando a gente pega aquelas contas de matemática na escola, a gente está fazendo e fingindo que sabe, mas a gente não sabe. Esse é o primeiro pilar. Esse é o pilar da ignorância principal. Você achar que sabe, mas não sabe. É uma muita ignorância. Então, uma pessoa que pensa que sabe e não sabe é uma pessoa ignorante. Tem aquela pessoa que sabe que não sabe, já é uma pessoa mais entendida, porque ela sabe que não sabe da coisa, então ela não fica forçando a amizade, ela sabe que não sabe, ela vai realizar o que sabe, e o que ela não sabe. Ela pode fazer um esforço, mas ela não sabe. Isso já é um entendimento a mais de que a pessoa sabe que aquele recurso ela não tem, mas ela pode desenvolver para ter. Então, sabendo que você não sabe, você já pode ter um recurso para saber o que você precisa para alcançar aquilo. Então, você não está conseguindo alguma coisa. Você sabe o recurso que você precisa para alcançar aquele objetivo. E a pessoa que sabe de verdade, a pessoa que sabe de verdade, fica na dela, aquela pessoa mais inteligente, mais culta, foca mais na matéria, capricha mais no caderno, no conteúdo a ser analisado, e ela consegue transmitir isso tanto no caderno, no conteúdo, como no modo de estudar, como um dia que tiver uma prova prática, ela ir super bem.
Agora, segundo a neurociência, como é a melhor forma de estudo? A neurociência fala sobre uma lembrança ativa do conteúdo. Mas vamos começar do básico. Você está lendo sobre a Ferrari. Falam que a Ferrari é o melhor carro. É o melhor carro, não sei o que tem, não sei o que tem. Ok, a Ferrari é o melhor carro. Aí você leu sobre isso. Mas o que é um estudo mais profundo? Você começar a colocar os porquê. Por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Então, é por causa do motor da Ferrari que ela é o melhor carro? É por causa da cor da Ferrari? Qual que o vermelho representa o quê? Sedução, representa poder, dinheiro. Então, você vai começando a colocar os porquês. Então, quando você tem um certo conhecimento, quando a pessoa sabe que já sabe, então você vai falar, a Ferrari é o melhor carro. Mas o conhecimento dela não é só isso. Ela sabe que a Ferrari é o melhor carro, mas tem muitos porquê por trás para chegar a essa conclusão. Então, às vezes a pessoa está falando um tópico, em tópico, em tópico, mas esses tópicos têm muitos porquês para trás para falar, para bater e afirmar que isso é o veredito. Então, isso é um conhecimento mais desenvolvido, colocar os porquês. Por que é isso? Por que é aquilo? Por quê? E isso vai fazer que sua cabeça entre em modo de criatividade e comece a formar o percurso histórico de como nós chegamos a esse tipo de informação, a esse tipo de conclusão. Então, para a gente ter melhores conteúdos aprendidos, nós temos que fazer uma revisão ativa. Se nós quisermos desenvolver melhores nossas habilidades, temos sim que fazer uma revisão ativa do conteúdo. E como fazer uma revisão ativa? Você pega um livro, vou ler qualquer parte aqui. Vamos ver. Como você viu, foi preciso coragem e sacrifício para o Orison transformar sua sublime obsessão em realidade. A sublime obsessão requer coragem. Você pode precisar ficar sozinho para combater as ressarchas, o escárnio e a ignorância dos especialistas. Como grandes descobridores, criadores, inventores, filósofos e gênios, você pode ser taxado de louco, maluco ou pirado. Os especialistas podem dizer que o que você está tentando não pode ser feito. Com o tempo, o seu desejo ardente, a seu esforço constante tornarão sua sublime obsessão uma realidade. E quando disserem não pode ser feito, encontre uma maneira de fazer. Então eu li esse trecho do livro. Li essa parte aqui. O que você tem que fazer? Fechá-lo e relembrá-lo. Então, você vai forçar a sua mente. Eu acabei de ler, abrir aleatoriamente qualquer parte do livro. Falar. Então, o livro estava falando sobre pessoas que têm obsessão de transformar os seus sonhos em realidades, mas que pessoas vão falar que isso não é possível. E por que pessoas falam que isso não é possível? Você tem que colocar os porquê. Por quê? Porque é o tamanho do pensamento, do raciocínio dela. O raciocínio dela não vê que isso é possível, mas no seu raciocínio você vê que isso é possível. Então pessoas vão lutar até que transforme essa obsessão em realidade. Então é você ler o livro e logo fazer uma revisão ativa, você fechar e fazer uma revisão ativa desse conteúdo que foi lido. Por que muitas pessoas não fazem? Porque é uma forma lenta, demorada e chata. É muito mais gostoso você pensar que você está lendo rápido. Passei. É muito mais fácil pensar que você lê de uma forma rápida e falar, eu li esse livro. Mas o que você entendeu de tudo o complexo do livro? Você poderia escrever umas 5 folhas do livro, 7 folhas, 8 folhas? Então é essa questão que a gente vem trazer. Que você, ao ler o livro, fechar e tentar fazer uma revisão ativa. Para mostrar para o cérebro que esse conteúdo é importante. Porque como o cérebro funciona? O cérebro funciona como uma biblioteca. A gente tem diversos conteúdos aqui.
E conforme algum conteúdo que a gente não voltar para relembrar, ele vai falar, essa informação não é importante. Tu vai pegar e vai deletar. E você nunca vai ter. Aí, tipo assim, você, nossa, eu lembrava daquilo e esqueci. O que você vai ter que pegar? Vai ter que puxar no e-mail, vai ter que puxar numa foto, vai ter que. Porque o cérebro excluiu aquela informação. Então, falam que a memória, ela funciona assim. Você pode lembrar até de uma coisa até o momento que você decide esquecer. Então, se você quer lembrar de certos conteúdos, você vai lembrar dele. E você vai se livrar do conteúdo. Para o momento que eu decidir não, eu decido esquecer esse conteúdo. Então, você vai deletar ele, você mesmo, e vai colocar outro conteúdo no lugar. Porque o cérebro fica revisando o que é importante e o que não é importante para liberar informação e colocar outros livros de informação. Então é assim que o nosso cérebro funciona. Então, se nós quer reter um conteúdo que a gente gosta, que é de nossa importância, a gente tem que ler e revisar. Tem que fazer uma revisão ativa. É ler, fechar o livro ou fazer uma anotação que vai registrar tudo na nossa mente. Hoje, no mundo da tecnologia, é muito digitar pelo celular, digitar pelo computador, mas a revisão ativa seria papel, caneta, o lápis, grifar, todos esses comportamentos faz que nós existe na memória que esse conteúdo é importante e é de grande relevância para nossas vidas. E isso são evidências científicas. Então, isso está muito comprovado cientificamente. E não sei de tantos artigos que tens, não só artigos falando sobre isso, mas revisão do conteúdo. Então, quando você faz um artigo, tem revisão desse conteúdo falando que isso realmente funciona. Então, isso devia ser ensinado em nossas escolas, devia ser ensinado para psicólogos, como o cérebro consegue memorizar e codificar informações. Então, nós devemos evitar a curva do esquecimento. A curva do esquecimento é a gente se lidar com alguma informação, lê-la e logo depois esquecê-la, ter uma memória curta. Aconteceu alguma coisa e a gente logo se esquece, a gente logo se desfaz da informação. Então, essa é a curva do esquecimento. Então, ele está estudando alguma coisa e logo no momento que a gente para de estudar, nós tá com o conteúdo em mente e logo vem a curva do esquecimento. A gente esquece o conteúdo que foi aprendido. Então, para que a gente não perda tempo estudando, lendo e esquecendo, lendo e esquecendo, lendo e esquecendo, você lê e faz uma revisão do que você leu. Aí sim você vai memorizar o conteúdo e vai registrar como conteúdo importante. E você vai se desfazer dele o momento que você quiser. E isso vai fazer que você até automaticamente seja mais analítico, mais crítico às informações que você vai obter. Porque você vai saber, se demora tanto para mim absorver uma informação que eu vou ter que reler, fazer uma revisão ativa, vou ter que anotar para registrar o conteúdo na minha mente, você vai começar a priorizar um conteúdo de qualidade, um conteúdo de desqualidade. Aí que nós vai ter, aí que nós vai ver. Você vai querer a quantidade, ler um monte de livro, absorver alguma coisa ali e aqui, ou você vai preferir a qualidade, saber como estudar, absorver as informações, colocar os porquês e fazer que essa informação transforme na sua vida, virando uma filosofia de vida. Então, quantidade ou qualidade? E quando você escolhe a qualidade, você também vai começar a escolher a qualidade dos conteúdos que você vai ingerir. Você não vai ingerir qualquer coisa. É como um nutricionista. A partir do momento que ele sabe como o que o corpo precisa para se nutrir, ele vai preferir a qualidade dos alimentos que a quantidade dos alimentos. Então não é comer um monte de arroz, farinha, feijão, não. É a qualidade. Um prato colorido, um prato cheio de... É uma alface, é uma cenourinha, um prato colorido, cheio de nutrientes. Então ele vai saber o que é essencial, o que é de qualidade, o que é de quantidade. É melhor a qualidade que a quantidade. E a melhor forma de aprender também é... Esse conteúdo é legal, eu quero aprender sobre ele, eu quero aprender... Eu quero evoluir na musculação, eu vou aprender mais sobre musculação, como fazer o exercício direito, como dar mais resultado. Eu quero correr melhor, eu vou ver
como fortalecer o joelho, como fazer uma melhor amplitude de passada, como baixar o meu tempo. Então, esse querer aprender é a motivação. Às vezes você nem precisa estudar todo dia, mas essa motivação de querer aprender vai fazer que esse conteúdo entre na sua mente e fique lá. Tem conteúdos que a gente não vai querer tanto estudar, não vai querer tanto se familiarizar, ainda vai ficar afastado deles. Mas quando a gente gosta de um conteúdo, a gente vai querer aprender. Então, eu acho que quanto mais abrir esse leque de amplitude, de saber que as informações é importante, tudo vai se tornar interessante na vida. Qualquer comportamento você pode estar avaliando, qualquer situação da vida você pode estar ajudando, porque você abriu esse leque de informação. Então você pode trabalhar com elas e fazer que o mundo à sua volta se torne mais interessante, apenas com o estudo. O estudo é a melhor forma de transformação, de mudança de vida. Conhecimento é poder. Meu nome é Antônio Augusto, espero que tenha gostado do vídeo.